Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando sua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu.
Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia a gente está chegando aí no seu lar, mais um domingo. Hoje, dia 19 de julho do ano de 2020. Ó, já 19º dia do mês de julho, mês 7. Nós estamos aí chegando a mais um culto, onde nós podemos cantar esse louvor abençoado. Está aqui mais uma vez esse pessoal abençoado aqui do louvor, parte do nosso ministério de louvor. O irmão Sérgio, a Thalita, o Leonardo, a Érica, a Judite. E mais um domingo nós estamos aqui fazendo chegar até você esse culto. E hoje, como vocês sabem, né, aqui na nossa igreja, Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Araras. E como em todas as igrejas, o Brasil para Cristo, né, é nosso culto missionário. Então, durante essa semana, você viu aí algumas coisas sobre missões, né, no decorrer da semana, no nosso grupo. E hoje é o culto missionário, né, e a gente sempre faz menção desse culto para que a gente não fique só na hora de tirar uma oferta, né? A gente tirar só uma oferta missionária, mas a gente ora pelos nossos missionários, né? Aquilo que chega até nós, aquilo que nós somos conhecedores, nesse momento de pandemia, onde nós estamos vivendo aí, essa situação, os nossos missionários estão aí, e a situação não é isolada, né? O mundo inteiro. Então eu queria lhe chamar a atenção para que nós possamos fazer aquela oração, aquela intercessão pelos nossos missionários, pela obra missionária. Não só contribuir, né, mas orar também pelos nossos missionários, tá bom? Mas o meu convite agora é que você pare tudo aí que você está fazendo e vamos dedicar esse tempo aqui, um momento de culto ao nosso Deus, né? Nós estamos ainda afastados da igreja, né? Esses dias reabriu aí muitas coisas, mas na igreja nós ainda estamos sem congregar, tá bom? Mas que Deus continue a nos abençoar e fazendo chegar até você um culto semanalmente, né? E algumas lives durante a semana, como tem sido feito. Tá certo? Então eu quero lhe convidar agora, você parar tudo o que você está fazendo, para que nós possamos iniciar esse momento orando. Vamos orar pelos nossos missionários, vamos orar pela obra missionária, não só a do Brasil para Cristo, né? Mas toda a obra missionária, ela seja alcançada pelas mãos de Deus. Tá? Que Deus alcance lá onde está uma família missionária, né? Como estamos falando, essa situação drástica aí da pandemia, e todo mundo vivendo aquilo que nós estamos vivendo. Tá bom? Então vamos orar? Parou tudo aí, reuniu a família aí, diante desse tablet, desse aparelho de TV, diante desse celular, ou aonde você estiver. Vamos orar então? Vamos começar? Então eu quero lhe convidar a isso. Vamos estar orando e já ore pelos nossos missionários, tá bom? Vamos lá. Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por mais esse dia, Senhor. Mais um domingo nós podemos entrar na Tua presença e, Pai, lançar, Senhor, de uma forma online esse culto aos nossos irmãos da Tua igreja, aqueles que vão, Senhor, acompanhar a partir de agora. Meu Pai, hoje, esse domingo abençoado, terceiro domingo do mês de julho, e nós temos aqui o nosso culto missionário. Queremos fazer menção de missões, Pai, nesse momento, orando pelos nossos missionários. Deus, aonde tiver uma família missionária, Pai, que um dia deixou seu país, família, igreja, local, e atendendo ao Teu chamado, Senhor, foi com direção a esse país, aonde ele está agora, Deus. E nós oramos por essas vidas, Pai, a saúde dos Teus filhos, Senhor, as finanças, Deus, que banca a obra missionária. Nós queremos orar, Pai eterno, no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, por aquilo que eles estão vivendo nesse momento de pandemia. Pai, abre as portas, esteja ministrando a bênção, a paz, Senhor, saúde espiritual, emocional, as famílias.
Meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Pai, com certeza dentro dos lares agora, as famílias, Senhor, juntamente conosco, estão orando, Senhor, pela obra missionária. Onde tiver uma família missionária, onde tiver um missionário, nós queremos colocá-los nas tuas mãos. Que o Senhor continue guardando, abençoando, meu Deus, aquilo que eles estão vivendo nesse momento. Nós queremos pedir o toque das tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, também oramos por essa família que está juntamente conosco, Senhor, cultuando ao Senhor a partir de então, Pai. Nós te louvamos, agradecidos por esse louvor tão abençoado, Senhor, que nós endereçamos agora junto com parte do nosso ministério de louvor. Vento do Espírito de Deus sopra agora nessa alma, nessa vida, nessa família, levando, Senhor, aquilo que há de necessidade dentro dessa casa, saúde, paz na alma, paz de espírito, Senhor, e que no nome de Jesus o Teu Espírito encontre um lugar nas nossas vidas, tanto a nós aqui que estamos ministrando esse culto, Pai, como aqueles que estão cultuando juntamente conosco, em qualquer lugar que o Teu Filho, a Tua Filha esteja. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Santo e Doce Filho. Amém. Que bom que nós podemos, mais uma vez, endereçar esse culto aí, aonde você está. E é muito importante que nós tenhamos sempre isso na mente, que não é apenas ser... já que eu estou aqui, eu ligo aqui o meu aparelho e eu continuo fazendo as coisas. Não, se é cultuar, aí você sabe, todos os domingos, né, nós estamos falando isso aqui. É para que a nossa mente ela não tome aquele rumo diferente, né, do que é no templo, tá certo? Aquilo que a gente faz no templo, você fazer aí onde você está, que é cultuar a Deus, tá bom? Então, hoje, dia 19 de julho, terceiro domingo, culto missionário. Eu quero ministrar uma palavra que Pedro, o apóstolo São Pedro, ele ministrou. Quando a gente lê acerca de Pedro, né, eu acho a Bíblia interessante. Isso é um dos motivos, né? É um dos motivos que a Bíblia é um livro tão extraordinário, que a gente tem médicos, né, Lucas, como tantos outros homens, como Paulo, quando ele fala que aprendeu aos pés do Gamaliel, né? Oportunidade que não era para qualquer um, da escola que o Saulo estava aprendendo. E que bonito que a gente olha um pescador, né? Um homem que nem Pedro, talvez aquele homem rude, né? Aquele homem lá que sabia só pescar, mas de repente cai nas mãos de Jesus e olha que coisa linda, né? Então eu já quero deixar isso aqui para você. Não se considere, como dizem por aí, um Zé Ninguém. Quando a vida cai nas mãos de Jesus, com certeza vai sair coisa boa. A gente tem muitos homens na Bíblia, mulheres, né? Mulheres que quando chegaram às mãos de Jesus, olha, saiu coisas extraordinárias. E nos nossos dias não é diferente, né? Pessoas que estavam com a vida totalmente desgraçada, vida acabada, mas que caiu nas mãos de Jesus e Jesus fez o que fez. Se você for procurar dentro das igrejas, tanto daquelas igrejas de milhares de pessoas, como daquela que tem lá o menor número, falando-se de número de membros, com certeza tem gente lá que vai ter um testemunho impactante. Nós temos pessoas que estavam desse jeito. E falando de simplicidade, que a gente pega assim, aquela história que vamos dizer assim, olha, nós vamos escrever a Bíblia, nós vamos escrever a palavra de Deus. Talvez eu e você pegasse Pedro e dissesse, Pedro, fica aí no final da fila, né? Mas Deus, Ele é aquele ser que disse Paulo lá aos Coríntios, né? No capítulo 2 da carta aos Coríntios, né? Capítulo 1, capítulo 2, da primeira carta, ele diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo e torna em coisas extraordinárias. Tá bom? Então é isso que é bonito na Bíblia. Eu quero ler, deixando aqui uma rápida palavra ao seu coração, no capítulo 5 da carta de Pedro,
do versículo, eu vou ler do 6 a seguir, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a seguir, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, preste bem atenção nessa palavra aqui, tá? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Preste atenção também nisso daqui. No mundo. E o versículo 10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos fortalecerá, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Até esse versículo de número 10. Abra sua mente, abra seu coração e permita que Deus, como nós cantamos, vento impetuoso, deixa esse vento de Deus levar até você uma palavra, levar até você aí a palavra que Ele pôs aqui no nosso coração, aquilo que Deus vai trazer até a sua alma. Então, faça isso nessa noite, tá bom? Mais uma palavrinha de oração aí, mais um momento de oração, pós-palavra, e que seu coração esteja aberto para isso. Pai bendito, mais uma vez nós oramos, Senhor, pedindo que a Tua palavra, que quebra cadeias, quebra correntes, quebra dureza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que coração, meu Deus, seja alcançado por Tua palavra, mente, alma, espírito, e que o nosso coração seja boa terra, Pai. Caindo a Tua palavra, ela vai frutificar. Senhor, nos ajude, nos dando graça, e que a Tua palavra penetre nessa noite nos lares, nas vidas, em nome de Jesus. Aquilo que só ela é capaz de fazer, Pai. Faça nessa noite por Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom quando a gente fala de simplicidade, né? Você lendo essa carta essa semana, nós tiramos para ler a carta de Pedro, né? 1º e 2º Pedro. E tem aqueles detalhes que você vai olhando e sabe que as palavras veio de um homem simples, né? Quando ele próprio diz que os escritos de Paulo, ele fala que é meio difícil, né? Para aquela compreensão, talvez devido à sua simplicidade, né? E Paulo vem lá dos pés do Gamaliel, como nós já falamos. Então isso é muito bom, né? E tem aqueles lá que tem o doutorado na vida, e também Deus usa aquele que, olha, parece que a vida do camarada não sabe fazer outra coisa, senão pescar. Mas, como já falamos, nas mãos de Deus não é assim. A gente sabe que quem usa a vida do ser humano é Deus. Então eu quero desde já lhe convidar a isso. Olha, não fique simplesmente achando que Deus não tem nada para fazer pela sua vida, que Ele tem sim. Tá? Mas eu quero ser rápido aqui nessa palavra, quando ele começa nos dando um endereço, né? Dizendo assim que, olha, existe a mão de Deus e existe nós aqui. Então ele diz no versículo 6 que nós lemos, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, primeiro se descobre que a mão de Deus está estendida, né? E a outra coisa, conhecimento de que a gente precisa se colocar nas mãos. Entende? Então ele vai explicar o porquê agora, no versículo 7 em diante, né? E principalmente o 8, ele vai explicar. Mas ele diz, ó, tá aqui, a mão de Deus está aí, quem tem que ir para debaixo dessas mãos somos nós. Entende? Por quê? Porque vai chegar um tempo que essas mãos vai exaltar a pessoa que está lá. Então veja que a exaltação não vem apenas de uma faculdade, aonde da melhor forma que a gente estudou, a melhor escola. Né? Ele diz, não, olha, por isso que eu falei de simplicidade. Porque ele diz assim que humilhai-vos, ou seja, fique debaixo da mão de Deus. Quando a Bíblia nos diz isso, é porque não é fácil
nem todo mundo está debaixo das mãos de Deus. Tá? O homem, na sua grandeza, ele acha que ele pode fazer as coisas por ele mesmo. O homem, quando orgulhoso, né? Esse é um problema sério. Por isso que mais na frente diz a Bíblia que Deus aborrece, né? o exaltado, o orgulhoso. Sabe? Deus está sempre contra os orgulhos de nossa vida. E às vezes pode ser uma coisa temporária, mas tem gente que ele é orgulhoso por vida. Né? E então o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo, olha, Deus rejeita esse tipo de gente, ou seja, não estão debaixo da mão de Deus. Um tipo de pessoa assim, que viva no seu orgulho, sem se humilhar. Então olha que coisa interessante, mas qual é o lugar da gente se humilhar? É debaixo da potente mão de Deus, porque vai chegar o dia que alguém vai olhar, é isso que eu estou falando da simplicidade do Pedro, que ficou debaixo dessa mão e agora chegou a hora dessa mão exaltar. Hoje nós estamos lendo a epístola escrita, né? Palavra de Deus, óbvio, escrita por um homem pescador. Então é isso que ele está dizendo, olha, fiquem debaixo da mão de Deus, porque vai chegar o tempo e olha, não é que a pessoa subiu a escada por ela mesma, é disso que ele está se referindo. A pessoa não chegou lá em cima por ela mesma. Né? Dizem que quando se sobe desse jeito, o tombo é feio. Mas quando Deus coloca, Deus garante. É por isso que ministério é muito importante quando se recebe a chamada de Deus. Sem ser aquela coisa forçada, sem ser aquela coisa que a gente vai com maracutaia, né? Como diz a rapaziada por aí, mas é muito bom quando se chega lá no topo pelas mãos poderosas de Deus, que aí Deus garante, Deus segura, como nós vamos ver aí daqui a pouco no versículo 10. Tá certo? E ele diz o seguinte, olha, então já que você está lá debaixo dessa mão, você faz o quê? Olha que bonito isso daqui, que o versículo de número 7, aí ele diz assim no versículo 7, né? Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Os cuidados de Deus nós precisamos descobrir. Né? Então quem está lá debaixo dessa mão, a compreensão é essa. Não, Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da minha família, Deus está cuidando do meu ministério, né? Da igreja. Entende que numa hora como essa que nós estamos vivendo, sinta-se cuidado pelas mãos de Deus, mas coloque-se debaixo dela. Porque o que ele vai tratar agora, do versículo 8 em diante, ele olha que outra coisa interessante, ele diz, sede sóbrio e vigiai. Por quê? E ele dá o motivo de por que nós precisamos ser uma pessoa sóbria e ser vigilante. Porque ele diz, olha, o diabo, vosso adversário. Então, olha, você que pertence a Deus, você que serve a Deus, lembre disso. Todo ser humano que um dia colocou a vida nas mãos de Deus, se levantou contra a sua vida um adversário. E a Bíblia está dando um nome, dizendo o diabo, vosso adversário. É aquilo que disse Paulo no capítulo 6, que da carta aos Efésios, né? Quando ele dá lá as armaduras de Deus, e ele começa dizendo que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Nós temos um adversário para lutar. Então, cuidado para a gente não ser tomado por um espírito de briga dentro de igreja e dentro de casa também. E a gente ter como adversário pessoas, às vezes até queridas da gente. Então, lembre disso. O seu adversário, a Bíblia está dando nome, dizendo, é o diabo. Você manifestou agora uma aceitação a Cristo. Você serve a Deus, sirva. Então, você tem um adversário para lutar contra ele. E a gente, Pedro está dizendo, vigiai, seja sóbrio. Não viva uma vida como que parece um ébrio, uma pessoa, sabe, embriagada. Então ele diz, seja vigilante, porque tem coisas que acontecem que a gente tem que saber que é ação maligna. Esse dia nós falamos aqui, que é óbvio que nem tudo vai ser o diabo, mas pelo que ele vai tratar agora, ele está dizendo, olha, então tomem cuidado. Vocês levantaram contra vocês um adversário. E esse adversário, ele deu nome, dizendo, é o diabo. É aquilo que vem desde lá do capítulo 3 do livro de Gênesis.
Esses dias eu ouvi um pastor falar uma coisa muito bonita. Ele falando numa ministração, ele disse que 4 capítulos na Bíblia que não fala da guerra do ser humano com o adversário. É o capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis. Isso eu ouvi de um pastor. E ele diz que o Gênesis 1 e 2, quando Deus estava formando as coisas. E no 3 forma o homem, e dali já começa a guerra do homem com aquilo, com o pecado, com o adversário, né? E nos últimos 2 capítulos, 21 e 22 do livro do Apocalipse, que ali já mostra a igreja. Mas do capítulo 3 do livro do Gênesis até o capítulo de número 20 do livro de Apocalipse, a guerra travou-se. E é pura verdade, né? Então o adversário, olha, você, família, você de uma igreja, sabe? Lembre disso, que nós temos um adversário, o diabo. E o que é bonito é que Pedro diz assim, né, nesse versículo de número 9, ele diz que essas coisas não é coisa assim, olha, nós aqui brasileiros, o diabo manifestou-se no Brasil e fez sua morada no Brasil. Não, ele diz que essas aflições que se vivem, sabe, causada pelo diabo, pela ação maligna, ele diz que o mundo inteiro vive. Então não dá para a gente pegar aqui um voo, né, uma condução e dizer eu vou lá para tal país. Não, porque chega lá, a igreja vai estar vivendo a mesma situação. Então aonde tiver o reino de Deus, o adversário está trabalhando para que ele não tenha seu desenvolver. Tá certo? Então é muito interessante isso daqui, quando Pedro traz isso para nós, na sua simplicidade. Mas ele sabe o seguinte, olha, existe um diabo. É por isso, quem sabe ele tem na mente, né, aquilo que Jesus disse a ele, quando lá no ministério de Cristo, né, Jesus falou, Pedro, o diabo pediu você, rapaz, para se andar. E Jesus, quando fala isso para Pedro, diz, quando você se converter, você confirma isso a seus irmãos. Quem sabe Pedro está tendo isso aqui na mente agora, né? Confirmando para a gente, dizendo a gente o seguinte, olha, o diabo existe. Por quê? Porque Jesus deixou claro para Pedro, dizendo, o diabo pediu você, Pedro. Ou seja, é como se quando ele vê alguém assim, fraquejando, né, como ele diz, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Talvez nos dê uma ideia de que tem pessoas que o diabo vai esperar essa pessoa passar um momento de crise, para ele montar campana diante dessa pessoa, esperando a queda dela, né? Mas lembre disso, que Jesus nunca entrega, por mais fraco que nós estejamos, Jesus nunca vai nos entregar nas mãos de Satanás. Então a gente precisa de quê? Nós precisamos de saber de uma coisa, ele está aguardando a minha queda, ele está aguardando eu sair debaixo das mãos de Deus, entendeu? Ele está como aquele urubu, né, que está esperando a morte daquele cadáver lá, daquela pessoa lá, né, virar um cadáver e ele partir para cima. É desse jeito que o diabo vai agir. Então que a minha vida e a sua, olha, às vezes a gente olha para a gente, né, e a gente fica pensando, meu Deus, só a mão de Deus. Mas é mesmo, é só as mãos de Deus que é capaz de nos guardar. Tá bom? Então nesse versículo 9, ele diz, olha, no mundo inteiro está acontecendo isso. O mundo inteiro está vivendo essas aflições. O mundo inteiro está em guerra. Esse momento que a gente está vivendo mesmo é próprio talvez desse texto, né? Que a gente está vivendo aí uma situação mundial, o mundo inteiro mergulhado, como a gente tem sempre falado, diante de um vírus. E em lugar nenhum se tem assim a resposta dizendo acabou e o mundo inteiro também vai voltar agora a viver aquilo que viveu-se até 2019. Não existe isso, né? Então, o mundo inteiro está mergulhado numa situação. E é o que Pedro está falando. Mas eu acho muito bonito isso daqui que ele fala no versículo de número 10. Quando ele diz assim no versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará,
confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha que interessante, né? O que Pedro está dizendo, ele está dizendo, olha, é uma guerra, é uma batalha. Ele diz, olha, não se entregue às ações malignas. O diabo é um adversário, ele está lutando, ele está procurando tragar, ele diz, resistir firme, né? Resistir firme na fé. Não se entregue à ação maligna. Se você está achando que não está dando conta, clame a Deus. Peça a Deus que entre na sua casa, na sua família. E olha, mas não se entregue. Tá certo? Por quê? Porque lá dos altos céus, Deus vai ver a nossa batalha e Ele vai vir ao nosso encontro. E o que é que Ele vai fazer? Ele fortalecerá, fortificará. Que coisa linda. Isso aqui é a parte de Deus. Né? Isso aqui é a parte de Deus. Quando Deus nos vê lutando, Ele entra em ação e Ele vem fortalecer a nossa vida. Ele vem, sabe, trazer assim aquela fortificação e de repente a gente se olha e diz, meu Deus, eu não sei como é que eu passei isso aqui. Como é que eu venci isso aqui? Tá bom? Então que fique aqui essa palavra para você. E você que está servindo a Deus em uma igreja, você que manifestou o desejo de fazer isso, tá? Depois da pandemia, eu vou procurar uma igreja para congregar. Olha, faça urgentemente, tá? Mas saiba disso, que você está atraindo sobre a sua vida uma ação assim, que o maligno ele não vai lhe entregar. É o que Jesus disse lá em Mateus, né? Que ele entra no cercado do valente, que é o diabo, e ele não pede, olha, por favor, me dá as almas que é minha. Não, a Bíblia diz que ele toma, o diabo não quer soltar, mas Jesus vai lá e no poder da cruz do Calvário, teve que nos entregar. Jesus nos resgatou das mãos do diabo. Não é que ele deixou a gente sair assim de boa, como diz a rapaziada. Então, se nós saímos de lá, o que é que acontece? Nós temos um adversário, nós temos que agora lutar contra ele. Olhe para dentro da sua casa, veja se tem aí algumas ações malignas, lute contra isso daí. Entende? A ideia da gente, sabe, uma história de que agora, principalmente, né, nesse momento que nós estamos vivendo, da depressão, né, lute contra isso. Nós não estamos dizendo aqui, isso é óbvio, tem que ter um acompanhamento médico. O médico. Agora lembre de uma coisa também, tá? Que muitas vezes são ações malignas, tentando viver em nós, trazendo a gente para baixo, para que nós não vivamos a fé que Pedro disse, para a gente não ter fé para resisti-lo. Mas que nessa noite Deus te dê fé suficiente. Deus fortaleça a tua vida, como diz esse versículo 10. É bonito lá no capítulo 3, segundo Samuel, tem uma palavra lá muito bonita. Capítulo 3 de 2 Samuel diz assim, que a casa de Davi se fortalecia e a casa de Saul enfraquecia. Quando trata dos reinos lá, quando Saul entra na perseguição, né, com o Davi, então está escrito lá no capítulo 3 do livro de 2 Samuel, dizendo que a casa de Davi se fortalecia, ou que a sua casa nessa noite, que a minha casa, que a nossa igreja, que a sua vida, que a igreja onde você congrega, sabe, esteja se fortalecendo a cada dia, que é Deus quem faz isso. A você, querido pastor, que olha no meio de toda essa história, que Deus venha com essa fortaleza sobre as nossas vidas. Como diz o Salmos 46, Deus é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. E olha que isso aconteça na minha e na sua vida. Que a nossa batalha, que a nossa guerra, nós estejamos com aquela fé de resistir o diabo, sabendo que ele existe, que ele está tramando, que ele está tratando para que venha enfraquecer as nossas vidas. Mas que nós possamos resisti-lo firme na fé e vivermos esse versículo 10. Quando Deus enxergar isso, Ele vem fortalecer a nossa vida. Aí tanta gente, que a gente olhou assim, como a história de Pedro, né? Quando Jesus falou para ele isso que nós falamos no início aqui. O diabo pediu você, Pedro, porque o diabo viu e disse, chegou a hora de tragar Pedro. Que é o que ele está falando aqui, dizendo, olha, ele vive ao derredor. É igual aquele urubu repetindo o que eu falei, né? Que está aguardando.
Deixa ele sair daqui, ele ainda está com o pé dentro do reino aqui. Quando ele sair, eu trago ele aqui fora. E Jesus olhou e disse, não, diabo, não é porque ele está fraquinho que eu vou entregar ele na sua mão. Porque Jesus sempre sabe que, olha, o nosso futuro lá na frente. E Jesus viu que Pedro iria viver aquele fortalecimento que só Deus traz na vida, e a ponto de agora ele escrever que Deus fortalece, Deus fortifica, Deus vai aperfeiçoando, diz esse versículo 10. Então, olha, tem coisas na minha e na sua vida que o diabo olha e diz assim, olha, tá vendo? Eu vou pegar ele por isso aqui, mas Deus está trabalhando, aperfeiçoando a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoando até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro começou a viver a perfeição diante de Deus, daquilo que só Deus é capaz de fazer. Em nós, os seres humanos, jamais nós vamos viver momento de perfeição nosso mesmo. Mas Deus, ele é capaz de fazer isso nas nossas vidas. Então, lembre disso. Existe um adversário de onde nós saímos, ele luta contra as nossas vidas, tentando nos enfraquecer, tentando nos tragar, tá? Mas existe um Deus Todo-Poderoso, que em Jesus Cristo nos fez uma chamada para a vida eterna, e que esse Deus nos fortalece, esse Deus vem nos aperfeiçoar, esse Deus vem sobre as nossas vidas, mesmo quando às vezes nós estamos vivendo lá aquele momento, e como o Pedro estava vivendo, mas que ele não vai nos entregando assim, como diz por aí, de bandeja. Então que essa noite seja uma noite para mim e você saber que nós estamos de pé, porque Deus tem trabalhado as nossas vidas. Nesse momento de tanta gente entrando em desespero, né? Mas que Deus guarde a tua mente, guarde a tua alma, que Deus te fortaleça, que Deus traga sobre a tua vida aquilo que só Ele é capaz de fazer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero lhe convidar mais uma vez a orar. Nós vamos orar e com certeza Deus vai estar fortalecendo sua vida. Ore aí dentro dessa casa. Peça a Deus, Deus, venha aperfeiçoar, as coisas não estão boas, a gente está vivendo um momento de, sabe, de parece que a gente vai se entregar, mas que nessa noite Deus venha trabalhar aperfeiçoando, Deus venha trabalhar fortalecendo, Deus venha te dar graça para você resistir o diabo. Não pense que ele vai embora, porque um dia a gente vai tomar um copo de água ungido ou coisa parecida. A Bíblia diz resistir, mas resistir de que forma? Firme na fé. Tiago diz, olha, você se envolva com Deus, resistir ao diabo, que ele vai fugir de vós. Bote ele para correr da sua casa, da sua vida. Quem tem que sair é ele. Enquanto nós vivermos a vida com Deus, a vida com o Senhor Jesus, olha que o diabo pega o que é dele e bate em retirada, porque quem tem que sair dessa casa, da sua vida, da minha vida, é ele. Tá bom? E que Deus seja cada dia aquele ser que nós abramos o coração e o caminho para ele chegar até nós. Vamos orar no nome de Jesus? Pai eterno, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nós oramos agradecidos, meu Deus, por esse momento de palavra. Queremos, Senhor, trazer, meu Pai, diante do Senhor, vidas, corações que nos ouviram, que estão, Senhor, cultuando junto conosco diante do Senhor agora. Pai bendito, que precisa de um toque, precisa de ser fortalecido na fé para resistir o diabo. Famílias, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, um dia, Deus, o teu santo filho Jesus falou para Pedro, que o diabo foi lá pedir Pedro para que se andasse com ele. E Jesus, Senhor, falou para Pedro, dizendo, quando você se converter, Pedro, você confirma aos seus irmãos. E agora chegou a hora, Deus, que esse Pedro está escrevendo, que nós temos um adversário, nós temos o diabo, Senhor, que luta contra as nossas vidas, está sempre à espreita, procurando, Senhor, quando nós vamos nos enfraquecendo, Deus, nos ajude a resistir tudo que é do maligno nessa noite, Pai, pela Tua palavra. Fortaleça a nossa fé. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada família, por cada vida. Senhor, tome esse momento, Senhor, que nós estamos vivendo. Pai, tantas vidas enfraquecendo na fé.
diante dessa pandemia. Senhor, olha agora aonde estão os teus filhos, onde está uma pessoa afastada da igreja, uma pessoa, Senhor, que não resistiu e se entregou. Nós oramos agora em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus venha sobre a tua vida, a tua casa nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos endereçar a nossa oferta missionária como todos os meses nós fazemos, tá? E cada dia tem melhorado a nossa oferta missionária aqui aos nossos missionários, tá? O pão missionário. Então eu quero lhe convidar isso, que durante essa semana, hoje é o dia do culto missionário, que durante essa semana, passe aqui, procure deixar a sua oferta missionária para a gente mandar o pão missionário. Deus te abençoe e te abra portas essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.